Denis. Olha só, na semana passada a gente parou na página 61, no finalzinho do parágrafo, quando diz assim, mas dir-se-á, se outras existências precederem o nascimento, porque podemos perdemos dela a lembrança. Como poderíamos espiar com proveito faltas esquecidas, né? Porque ele vem falando, eu vou ler o último parágrafozinho para a gente retomar lá, tá? O último parágrafo da página 60, ele diz assim, esta lei da reencarnação mostra, de uma maneira brilhante, a soberana justiça reinando sobre todos os seres. Alternadamente, forjamos e quebramos nós próprios nossas correntes. As provas apavorantes que alguns dentre nós sofrem são, em geral, a consequência da sua conduta passada. O déspota renasce escravo. A mulher arrogante, vaidosa de sua beleza, retornará num corpo enfermo. Sofredor, enfermo e sofredor. O ocioso voltará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata. Aquele que fez sofrer, sofrerá ao seu turno. Inútil procurar o inferno nas regiões desconhecidas e distantes. O inferno está em nós. Ele se esconde nas dobras ignoradas da alma culpada, cuja expiação somente pode fazer cessar as dores, não apenas eternas, mas dir-se-á que se outras existências precederam o nascimento, por que perdemos delas a lembrança? Como poderíamos expiar com proveito as faltas esquecidas? É um questionamento que as pessoas fazem muito, né? Por que eu estou espiando uma coisa que eu não me lembro se eu cometi? Que, que justiça é essa que eu não sei aquilo que eu fiz, mas eu vou pagar por uma coisa que eu desconheço? Na minha trajetória, eu desconheço o que tem acontecido. Aí a gente para e pensa assim, todos nós temos os nossos melindres. Todos nós temos os nossos momentos de desencanto, de se melindrar mesmo, né, com as pessoas que estão perto da gente, as pessoas mais distantes, mas quando alguma reação de algum amigo nosso não corresponde àquilo que nós esperávamos, muitas vezes a gente fica melindrado com essa questão. E uma vez melindrado, às vezes se torna difícil da gente esquecer aquilo e retomar uma relação, um relacionamento, como se nada tivesse acontecido. É difícil a gente colocar uma pedra, a gente até fala, né? Vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. A gente coloca uma pedra e acaba essa história, né? Mas entre falar em colocar uma pedra e esquecer realmente, definitivamente, perdoar, né? Não uma vez, mas 70 vezes 7, como o Cristo nos ensinou, aí vai uma grande diferença, tem um longo caminho aí a percorrer, né? Agora imagina, se a gente não consegue, nesta encarnação, às vezes desculpar um amigo que teve um pensamento infeliz, que teve uma atitude infeliz, que teve uma reação infeliz, que nos magoou profundamente, e não estamos questionando se essa mágoa é legítima ou não é legítima, né? A dimensão da dor é só de cada um, é só da gente. Ninguém pode aquilatar, ninguém pode imaginar a dor que a gente está sentindo, se a pessoa não está sentindo. Ela pode ter uma ideia, uma pálida ideia da dor que a gente sente, até por comparação, né? Mas ela não sabe a intensidade da dor que a gente está sentindo. Então, se a gente não consegue, em situações assim, a gente não consegue, né? Deixar isso de lado e prosseguir, entende? Botar a mão na rua e ir em frente, esquecer do que aconteceu. Imagine, se a gente soubesse que a gente está convivendo, que está ao nosso lado, aquele espírito que nos prejudicou imensamente em situações extremamente difíceis, prejudicou a nossa jornada. Aquele que puxou o tapete, aquele que aprontou uma coisa com a gente, que a gente perdeu muito das nossas existências em função daquelas atitudes que foram tomadas, né? Que prejudicou mesmo, né? Que prejudicou, que não deu só o dedinho para ficar de mal como a gente fazia quando era criança. Estou de mal com você, aí cruzava o dedinho, apertava o dedinho. Estou de bem com você, né? Então, se ele prejudicou muito, né? Se ele cometeu atrocidades, será que a gente teria condição de olhar para esse espírito e dizer: você fez isso tudo e eu te perdoo e eu vou seguir em frente? Será que a gente teria? Né? É a análise de cada um. Eu acho que eu não teria. Entende? Eu poderia ficar assim, sei lá como, mas eu acho que eu não teria muito, não. Né? Mas então a gente fica. É difícil. É difícil. As coisas mais simples que a gente convive, que fará as coisas mais difíceis. Por isso
Por isso, nós somos agraciados com o esquecimento do passado quando voltamos às lides materiais. Porque, de repente, eu tenho ali ao meu lado alguém com o qual eu preciso me acertar, eu preciso acertar as minhas arestas, eu preciso acertar as minhas diferenças, mas se eu souber que ele fez, vai ser difícil da gente elaborar isso, né? Então, por isso, nós somos abençoados com esse esquecimento, não lembrar nada. É capítulo novo. Quando a gente renasce lá no berço, quando a gente chega a este planeta através do renascimento, que a gente não está nascendo ali, a gente está renascendo ali, quando a gente chega ali, a gente tem uma história de vida para trás. E aquilo ali é um recomeço. Entende? Por isso, a importância da fase da infância, porque ela vai preparar, ela vai dar condições para que pais, professores, educadores, evangelizadores possam trabalhar o conhecimento daquele espírito para que ele possa absorver outros valores, outras ideias, né? Outros ensinamentos morais que talvez ele não tenha percebido, né? Então, daí o esquecimento. E ele continua dizendo assim para a gente: a lembrança não seria uma bola pesada presa aos nossos pés? Não seria uma bola pesada presa aos nossos pés, a lembrança nós poderíamos ter de vidas passadas? Mal saídos das idades de furor e de bestialidade, o que deve ter sido esse passado de cada um de nós? Quem fomos nós? Quem fomos nós? Quando às vezes as pessoas têm curiosidade, tem pessoas que têm curiosidade de fazer terapias de vida passada, né? E às vezes também ela não se prepara para aquilo, não, entende? Às vezes a gente acha que a gente foi uma rainha na França, a gente acha que foi uma serva bondosa, né? Tenha sido uma pessoa assim extremamente amável. Mas será que nós somos tudo isso? Se formos tudo isso, que bom, né? Que bom. Mas a gente também tem aquelas fases que são assim meio complicadinhas, né? Que são meio difíceis para a gente enfrentar. Então, a gente, quando vai buscar esse tipo de terapia, não vai nenhuma crítica a quem busca, a quem faz, mas é só a gente ter o cuidado e surpresas podem chegar, né? Eu posso ter sido, sim, um espírito é, bondoso em outras encarnações, mas eu posso ser aquele espírito que puxei tapete de todo mundo que chegava do meu lado, entende? Que eu lutava e não queria que aquilo fosse maior do que a importância que eu julgava ter numa determinada sociedade. Né? Então, a gente pode encontrar as coisas boas, mas pode encontrar também essas mazelas que a gente não conhece, né? Não lembra. A gente pode ter assim, uma pálida ideia pela nossa vida de hoje, né? Pelas nossas existências atuais, né? A gente pode ter uma pálida ideia com as dificuldades que a gente encontra, com as coisas que a gente precisa fazer e não precisa, e quer fazer, mas não consegue fazer, os limites que a vida chega e coloca para a gente, olha só, você não vai fazer isso, você pode fazer isso, não, você não vai fazer isso, sabe, eu não quero que você faça isso, não é por aí que você tem que seguir, entende? Então coloca, gente, percebe esses limites, quantos de nós já não testamos e teimamos com algumas atividades, com algumas reações, e que parece que tudo concorre para que aquilo não aconteça. Tudo concorre para que aquilo não aconteça. A coisa não vai, de jeito nenhum, é emperrado. E você diz, eu não sei por que comigo é tudo emperrado. É emperrado, né? É tudo emperrado. Então a gente não sabe, né, quais as razões que tem. Então tá, eu tenho uma experiência própria de vida que quando eu terminei, quando eu fui cursar biologia, que na minha turma ainda foi história natural, foi antes da divisão de ciências biológicas e ciências da natureza, né, de biologia e geologia, quando eu terminei, eu não queria trabalhar, eu não queria dar aula de jeito nenhum. O meu ideal sempre foi trabalhar com pesquisa da área da biologia humana, porque de bichinhos e de plantinhas eu não sou muito chegada a isso. Eu sou uma bióloga bem atípica, que eu não gosto muito dos bichinhos nem das plantinhas. Eu me realizo com a biologia humana mesmo, que eu gosto. Então, o meu objetivo era trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com pesquisa dentro desse campo. Entende? Eu não queria trabalhar com outra coisa. Mas todas as provas que eu fiz para todos os institutos, onde eu pudesse estudar, onde eu pudesse fazer uma especialização, onde eu pudesse exercer aquilo que eu queria, eu passei em todas elas e nunca fui chamada para nenhuma delas. Nenhuma delas eu fui chamada. Às vezes eu passava dentro do número de vagas que era oferecido, eu passava naqueles números de vagas, mas sempre encerrava a chamada no número antes do meu. Sempre foi assim, o tempo todo. Até que eu resolvi, eu tinha que trabalhar, não podia ficar com mamãe e papai me sustentando pós-faculdade, né? Eu tinha que trabalhar. E aí me enveredei para o magistério e nunca
nunca tive problema de emprego no magistério. Nunca me faltou lugar para trabalhar, muito pelo contrário. Eu recusei muitas escolas porque eu não tinha tempo de trabalhar, né? Aí depois de um certo tempo, eu já estava lá no Leão Denis e já tinha feito o curso de orientação mediúnica, eu já trabalhava nos trabalhos mediúnicos da casa, nas atividades mediúnicas da casa, e no atendimento a espíritos sofredores, eu conversava com os espíritos. Eu tinha mediunidade de incorporação, mas eu conversava com os espíritos. Eu não incorporava, eu não sentava à mesa para dar passividade à incorporação de espíritos. E uma vez, numa desses momentos que a gente tem assim meio que de rebeldia, né? A gente fica assim, meio insatisfeito com umas coisas, aí eu perguntei para o plano espiritual, já que a gente tem a possibilidade naquela casa de recorrer com frequência, com a frequência que a gente deseja, ao plano espiritual, às orientações espirituais. Aí, numa dessas orientações, eu perguntei, eu questionei, por que eu não. Se eu era médium de incorporação, por que nas reuniões de atendimento aos espíritos sofredores, eu não sentava na mesa mediúnica e não incorporava, eu só ficava conversando com os espíritos, né? Aí o mentor da casa, né, respondeu para mim o seguinte, que realmente eu era médium de incorporação, mas o meu primeiro compromisso assumido é, lá nas minhas escolhas durante o período da minha reencarnação, era o meu compromisso com a palavra. Era o compromisso com a palavra. Com a palavra era o meu compromisso. Aí, com aquela resposta, ele falou que eu poderia até incorporar, mas eu não estaria assim, eu não conseguiria coisa assim, deixar de lado, né, a conversa, a doutrinação, para apenas dar passividade aos espíritos. Aí, com essa resposta, sabe quando fecha assim, você tem uma pecinha do quebra-cabeça que junta na pecinha e você fecha a imagem todinha? Então, com essa resposta, eu consegui compreender, né, por quê? Porque que todas as vezes que eu procurei, que eu busquei estudar e trabalhar com a pesquisa, né, com a pesquisa, eu tive assim, muitos empecilhos. E a partir do momento em que eu optei pelo magistério, que eu estava utilizando a palavra aqui, né, encaminhando, talvez eu devo ter desencaminhado muita gente aí, vidas afora, né? Então eu consegui compreender, ficou mais claro para mim, talvez possa nem ser essa a razão principal, mas ficou mais claro para mim o entendimento da dificuldade de buscar cursos e lugares para eu poder trabalhar com a pesquisa, que era o que eu queria, né? Com a biologia humana, que era o que eu queria, e de repente o magistério se abriu para mim. Então, às vezes, pelas dificuldades que a gente ultrapassa, né? E que às vezes, muitas vezes, a gente insiste com aquilo ali, é isso que eu quero, e não dá certo a primeira vez, mas é isso que eu quero, eu vou fazer a segunda vez, aí não dá certo, mas é isso que eu quero. E a gente vai quebrando a cabeça, vai dando os murros da gente pela vida, quando na realidade, de repente, não é aquele o nosso compromisso. Né? O nosso compromisso não é aquele. Então, pela vida, pelo painel da vida da gente, a gente consegue mais ou menos entender o que possa ter sido, né? Também não quis procurar o que possa ter sido, né? Porque saber o que eu andei falando, para quem eu andei falando, com quantas pessoas eu andei falando, não procurei saber nada disso, né? Botei a carapuça e seguir em frente, vamos em frente trabalhando, que é para a gente poder amenizar um pouquinho isso tudo aí. Né? Então, aqui ele fala, a lembrança, não seria uma bola pesada presa aos nossos pés? Não poderia ser uma bola pesada presa aos nossos pés? Qual a dificuldade? Por que a dificuldade nessa área? O que eu andei fazendo que eu preciso me ressarcir nessa área? Né? Nossa, oi? Quem falou? Tem uma conhecida, uma amiga, que fez terapia de vidas passadas, mas a pessoa com quem ela fez era um terapeuta mesmo, né, profissional tal, e aí ela descobriu que problema com irmãos e daí à frente a vida dela virou da cabeça para baixo, porque ela não conseguia conviver mais com os irmãos. Pois é. Porque tinham acontecido, quer dizer, ela não estava nem preparada para isso, porque eu cheguei a fazer quando eu tive o programa de depressão em 97, foi com o Milton Menezes, me ajudou bastante, mas não foi só isso, né? Mas é aquele tal negócio, tem que saber o importante. Será que essa lembrança vai resolver alguma coisa? Exato. Né? Como disse, seria uma bola pesada. Às vezes pode ser uma bola pesada demais aos pés. Então, se você pega um profissional que não era a área, alguém que realmente não faz um trabalho, e você não está preparada para aquilo, é obsessão direta. É direto, você não passa nem por nada. Porque não tem como, né? Se a gente tem que pensar mesmo. Será que é muito pesado isso daí? Sem saber, a gente já encontra dificuldade. Imagina, sabe
sabendo. Né? Sem saber, assim, acho que no fundo, né, lá dentro, alguma coisa diz pra gente, né, Sônia? Sim, alguma coisa avisa a gente, né? A gente tem essa ideia, mas não tem uma certeza. Uma coisa é você ter ideia, outra coisa é você não ter a certeza, né? Então, é maturidade, né? A pessoa, eu acho que você tem que estar, assim, com uma maturidade muito grande para poder encarar, talvez, fatos e realidades que você não queira ver, que você não queira encarar, e prosseguir. Né? E prosseguir, né? Às vezes é difícil da gente, como a gente falou no início, é difícil da gente perdoar, esquecer o que faz com a gente aqui, né? Às vezes faz, aí depois passam 2, 20, 30, 40 anos. Você lembra que no dia 4 de outubro de 1900 e não sei quanto, às tantas horas você fez aquilo? Aí se depara com esses acontecimentos do passado e fica uma coisa muito complicada. Aí ele diz assim, ele continua assim: através das etapas superadas, quantas lágrimas derramadas, quanto sangue espalhado pelo nosso ato, as nossas ações, né? Conhecemos o ódio, Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Que faz do moral essa longa perspectiva de faltas para o espírito ainda débil e vacilante. Tem um livro que eu li, volte eu falo nele, porque foi um livro que me marcou muito, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, agora eu lembro que é trajetória na jornada, e que ele começa, né, uma autora espiritual de Cair Bar Schutel, psicografada pelo povo lá de Matão, a terra do Cairbar, editada pela editora dele, Joana. Que ele começa relatando no livro a história dele, por volta dos 445, que ele era um bárbaro na cidade local. Ele era um bárbaro, né? Ele matava os seus inimigos com requintes de crueldade, né? Com requintes de crueldade. E ele vai descrevendo todas as encarnações dele, né, ao longo desses 15 séculos, e no livro, termina a história do livro, ele, em 1945, servindo de voluntário da Cruz Vermelha, atendendo aos feridos da Segunda Guerra Mundial. Mas ao longo desses 15 séculos, ele vem mostrando todas as encarnações dele, que ele encarnava, fazia errado, e com aquelas pessoas, tornava a fazer errado, voltar para o espiritual. Às vezes ele tinha assim, encarnações compulsórias, chegava lá, estava lá, de repente ele saía, encarnava de novo, outras vezes ficava em sequência, 60, 70 anos ali dentro, na espiritualidade, quando voltava a fazer as mesmas coisas. Então você imagina isso, né? Imagina se ele, de repente, ele se depara numa dessas encarnações, né? Ele com uma daquelas pessoas que ele agiu com crueldade lá no início da história do livro. Como é que você iria reagir? Né? Então, são essas coisinhas que ficam para a gente, né? E ele diz assim: e depois a lembrança do nosso próprio passado não estaria ligada de uma maneira íntima à lembrança do passado dos outros? Que situação para o culpado marcado com ferro em brasa pela eternidade? Pela mesma razão, os ódios, os erros se perpetuariam, cavando divisões profundas, indeléveis no seio dessa humanidade já tão dilacerada. Deus fez bem em apagar dos nossos fracos cérebros a recordação de um passado terrível. Após ter sorvido a beberagem do esquecimento, renascemos para uma vida nova, uma educação diferente, uma civilização mais vasta, fazendo desaparecer as quimeras que assombraram outrora o nosso espírito. Aliviados dessa bagagem incômoda, avançamos com um passo mais rápido nos caminhos que nos são abertos. Entretanto, este passado não está tão apagado que não possamos dele entrever alguns vestígios. Se desligamos das influências externas, descermos ao fundo do nosso ser, se analisarmos com cuidado os nossos gostos, as nossas aspirações, descobriremos coisas que nada na nossa existência atual e com a educação recebida pode explicar, né? Nada. O Haroldo Dutra conta numa das palestras dele uma coisa que é engraçado, né? Mas não é para a gente rir, né? Ele conta lá da maneira dele. Ele diz que tinha uma família lá no interior de Minas que vivia naquela guerra, né? De posse material, de posse de terreno, coisa e tal. E essas duas famílias, elas eram vizinhas de propriedade. Então tinha uma cerca que dividia essas propriedades, mas tinha um rio, né? Um achava que a cerca tinha que ficar depois do rio. Aí ele passava a cerca para depois do rio. Aí outra família lá ligava, pô, tirava, matava todo mundo, pronto, acabou. Aí aquele, né, que morreu, que desencarnou, reencarnava, às vezes na outra família, né, na família que era reencarnava na outra família, crescia tudo bem, coisa e tal, recebia lá todos os ensinamentos. Crescia mais um pouco, se tornava adulto, implicava com a cerca. Implicava com a cerca, dizia, não, essa cerca tem que ficar do lado de lá do rio. E aí botava a cerca para o outro lado do rio. Aí aqueles daquela família que achavam que o rio tinha que ser deles, aí ia, brigava, discutia, tirava, eles se matavam também. E assim ficaram anos e anos.
anos e anos. Até que chegou um momento que eles tiveram que dar um basta lá, a espiritualidade deu um basta lá, não lembro como termina a história, mas eles foram, ao longo do tempo, né, quebrando esses elos, esclarecendo que aquilo ali era uma aposta do material que não representava nada, e era um rio só que passava. Tá? Era um rio que passava, né? Então eles achavam que cada um tinha que ficar com o rio nas suas terras para poder irrigar as suas terras, né? Então, e assim eles foram vivendo anos e anos, né? Encarnações e encarnações, para que eles pudessem se ajustar, se reajustar, e lembrando e percebendo que aquele rio não tinha significado nenhum para eles. Né? Não tinha significado nenhum para eles. Então, é isso que nós falamos. Às vezes, a gente percebe determinadas coisas na nossa personalidade que você não explica, que você não consegue explicar. Pelas leis humanas, você não consegue explicar de onde vem aquela tendência, de onde vem aquele tipo de comportamento, por que fulano se comporta assim, numa família que ninguém se comporta desse jeito, fulano vai e se comporta, ou a família se comporta todo de um jeito só, ele destoa daquela família completamente, com atitudes completamente diferentes, e às vezes ele se sente um estranho ali. Né? Ele se sente um estranho, eu sou um estranho nesse grupo. Ele não é um estranho, ele faz parte daquele grupo. Ele está ali, ele faz parte daquele grupo. Talvez ele já tenha conseguido escolher para a alma dele determinados valores que aquele grupo ainda não conseguiu vivenciar. Então, por isso ele se sente estranho, mas ele faz parte daquele grupo. Se não tivesse que fazer parte daquele grupo, não teria renascido naquele grupo, teria renascido em outro lugar. Então, aonde a gente renasce, é ali que está o nosso cadinho mesmo. Sabe, pode ser difícil, pode ser complicado, mas o nosso cadinho tá ali. Aquilo ali a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível. Né? Então, aqui ele coloca como é que a gente descobre coisas que nada na nossa existência atual e com a educação recebida pode explicar. Né? Partindo daí, chegamos a reconstituir esse passado, se não em detalhes, pelo menos nas grandes linhas, quanto às faltas que arrastam nessa vida, mas que são necessárias, embora estejam momentaneamente apagadas aos nossos olhos, sua causa primeira não deixa de subsistir. Sempre visível, isto é, nas nossas paixões, no nosso caráter fogoso, que novas encarnações têm por objetivo domar e tornar mais flexível. Olha só o que ele fala, né? Quantas faltas que arrastam nessa vida uma expiação necessária, embora estejam momentaneamente apagadas aos nossos olhos, sua causa primeira não deixa de existir. Sempre visível, isto é, onde elas aparecem? Nas nossas paixões, no nosso caráter fogoso, que novas encarnações têm por objetivo domar e tornar mais flexível. Então a gente não está no lugar certo? A gente está no lugar certo. Né? A gente está no lugar certo. Eu tenho um sobrinho neto, ele hoje está com 16 anos, vai fazer 17 anos em setembro, que ele é assim, quando ele era pequeno, ele tinha umas tiradas, né, que a gente ficava assim, meu Deus do céu, ainda bem que você tem o pai e a mãe que você tem, sabe, para poder ajustar isso aí. E ele tinha assim um dinheirinho que ele guardava na gavetinha dele lá, que ele juntava lá o dinheiro, que todo mundo dá dinheiro, que trocadinho que às vezes a gente dá para neta, sobrinha, etc e tal, né? R$ 1, R$ 2, R$ 10, coisa e tal, dinheiro de aniversário, ele guardava ali e tinha um cofrinho que ele botava as moedas. Mas ele não sabia, ele tinha uns 5 anos nessa época, ele não sabia contar. Ele não sabia contar. Ele não sabia quanto ele tinha ali, o que representava cada nota, mas ele sabia quantas notas ele tinha de cada espécie. Né? E todo dia, quando ele chegava da escola, ele olhava lá, abria a gaveta, chegava lá no jardim, né, da escolinha, abria a gaveta e ia lá conferir as notas dele para saber se tinha aquelas notas naqueles valores ali dentro. E um certo dia, ele chegou para a gaveta, abriu a gaveta e viu que não estava faltando uma nota. Aí fez um escândalo, foi uma confusão. Aí a empregada fez assim: olha só, quem tirou dinheiro daí foi sua mãe, que tirou dinheiro para comprar pão. O padeiro passou, ela foi comprar o pão. Mas ela não podia tirar, porque o dinheiro é meu, eu que ganhei, coisa e tal, aquela coisa toda. Eu vou reclamar com meu pai. Aí pegou o telefone, também não sabia os números, mas sabia a localização dos números, ligou para o pai estava trabalhando e falou para ele: olha, eu estou trabalhando, não posso conversar contigo agora, mas tão logo eu chego em casa, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas não pode, tem que resolver agora. Ele falou assim: eu não vou resolver agora, e você vai esperar eu chegar em casa. Desligou o telefone e falou: não liga mais, tudo bem. Quando ele chegou em casa à noite, ele estava na porta, na varanda, esperando. Temos uns problemas para resolver, ele falou assim para o pai. Aí tudo bem. Aí ele falou. Aí o pai falou para ele: olha só quem trabalha nessa casa, que ganha dinheiro nessa casa, sou eu e sua mãe. E o dinheiro que eu ganho, o dinheiro que ela ganha, não é meu nem dela, é nosso. É meu, dela, dos seus irmãos e seu também. Mas as únicas pessoas que trabalham são nós. Então, o teu dinheiro ali, a sua mãe utilizou e ela vai utilizar quantas vezes ela precisar. Porque às vezes a gente tira do nosso dinheiro para poder comprar as coisas para vocês também, ninguém te cobra isso. Então, acabou essa história, ninguém vai mais te dar dinheiro nenhum. Essa história de dinheiro acabou aqui em casa, nunca mais eu quero saber dessa história.
E vai pegar o teu cofrinho, que o teu cofrinho também acaba hoje. Dinheiro aqui em casa não tem mais para doar dinheiro para ninguém. E pediu o cofre, eles abriram o cofre, ele contou, o pai contou lá junto com ele, e falou que aquilo dava tantas notas. Ele falou para ele, eu vou te dar esse dinheiro, porque foi o dinheiro que você juntou com os presentes que você ganhou. Mas a partir de hoje, não existe mais isso. Aí pegou o dinheiro, entregou para ele e fez assim, toma, esse dinheiro é seu. Aí ele perguntou, eu posso guardar? Aí o pai falou, pode guardar. Aí ele olhava para o dinheiro e disse assim, é meu, pai? É seu, você pode pegar e pode guardar. Aí ele pegou, foi lá, guardou o dinheiro, certificou que era dele, né? Guardou o dinheiro. Aí quando voltou, falou pro pai assim, pai, olha só, uma coisa que eu tenho que te falar, eu te vendi o cofrinho, mas o dinheirinho que eu não te vendi não, pai, aquele dinheiro ainda é meu, você ainda me deve esse dinheiro. Aí você olha, uma criança de 5 anos, eu falei assim, né, para a mãe, né? Eu falei, olha só, tá vendo? De repente, é uma criança que vai lidar com dinheiro de uma maneira que ninguém vai conseguir lidar com dinheiro assim. Entende? Aí os irmãos dizem, esse vai ser rico, ele não bota prego, ele não dá. Então você percebe, por uma atitude da criança, o que aquela criança tem qual é a índole que ela tem. Os valores para ele eram sempre os valores materiais. Os valores dos bens materiais que ele queria o dinheiro para poder conquistar aqueles bens materiais. Né? E aí é que eu digo, graças a Deus, tem o pai e a mãe que ele tem, que realmente cortaram isso, né? Ainda cortam, né? Ainda cortam, mas cortaram isso, não permitiu que esses valores crescessem naquela alma. Né, crescesse naquela alma. Você não sabe como é que isso poderia ser. Então, você observando o comportamento de uma criança, muitas vezes você percebe, né, é aquilo que a criança traz, a tendência daquela criança, né, o que ela traz. Então, cabe aos pais aí, educadores e todos que lidam com a educação da criança, corrigir a criança e mostrar que aquilo ali não é o valor ideal, né. Então, é como ele coloca aqui, como ele fala aqui, né, quando ele diz assim, gente, eu acho que eu me perdi aqui, peraí. Não, tá aqui. Quando deixamos no limiar da vida, não, perdão, é aqui atrás. Não, a folha caiu, virou. Né? Então, é como ele fala aqui, esses valores, eles acabam sendo perdidos, eles acabam sendo ressaltados. E vai caber a gente, vai caber a cada um de nós a corrigir isso, a dar essa coisa. Deixa eu ver no aqui. assim, pois se deixarmos no limiar da vida. Assim. Você parou. Peraí, deixa eu achar aqui. Como é que é, Rosângela, por favor? Assim, pois se deixarmos no limiar da vida, as mais perigosas recordações. Tá. Aqui a página do livro virou, virado. Virou 2 páginas aqui. Assim, pois, se deixarmos no limiar da vida as mais perigosas recordações, trazemos conosco pelo menos os frutos e as consequências de trabalhos efetuados. Isto é, uma consciência e um discernimento, um caráter, tais como nós mesmos o formamos. Lembra que ele falou lá atrás que nós somos artesãos do nosso destino? A alma é artesã do seu destino? A gente forma isso. Né? Então, as ideias inatas não são outra coisa senão a herança intelectual e moral que nos ligam às vidas passadas. Que nos legam e nos ligam às vidas passadas. É essa característica que a gente tem. Essa característica que a gente tem. É o homem velho que está lá dentro da gente, né? É o homem velho que está girando lá dentro da gente. O Haroldo diz que isso é um vírus. Né? Porque um vírus, você quando liga o teu computador, o vírus pode estar infectando a tua máquina, mas você não vê o vírus pela frente. Depois, quando você vai acessar algum programa, você não consegue acessar, que você percebe que você tem. Então, esse homem velho, ele vai girando dentro da gente, vai trazendo essas recordações, vai girando dentro da gente, e a gente não percebe que ele está lá. Quando acontece uma situação X, que de uma certa forma nos contraria, aí esse homem velho vem à tona as nossas reações, vem à tona os nossos desejos, vem à tona tudo isso aí, né? E cada vez que se abrem para nós as portas da morte, quando libertada do jugo material, nossa alma escapa de sua prisão de carne para entrar no império dos espíritos. Então, o passado reaparece pouco a pouco diante dela. Uma após outra, na estrada percorrida, ela revê suas existências, as quedas, as paradas, as marchas rápidas. Julga a si mesma, medindo o caminho percorrido. No espetáculo de suas humilhações ou de seus méritos expostos diante dela, ela encontra seu castigo, a sua recompensa. Ou seja, é a nossa consciência, né? Você ter, no momento em que você desencarna, que as pessoas desencarnam, ela começa a rever toda a sua história de vida, não só daquela encarnação, mas a história de vida de outras encarnações também, de outras vidas também, né? Ali é que a gente vai fazer o nosso check-out para saber, olha só, aqui eu trabalhei um pouquinho, aqui eu consegui superar. Aqui eu não trabalhei absolutamente nada. Eu fingi que eu trabalhei. Eu dizia assim, sim, mas a minha ação era não, não.
né? Então vai passando aquele filme e a gente vai vendo aquilo que a gente fez, né, de bom, e ali a gente não tem como brecar isso. Ali você não tem como brecar. A gente pode parar as nossas recordações enquanto encarnados. A gente pode lembrar lá da infância, de coisas que doeram, de coisas que machucaram, de coisas erradas que nós fizemos, mas a gente vai justificar aquilo que foi feito e a gente vai estancando, né, as nossas lembranças, né? Não quero pensar nisso, vou pensar em outra coisa, a gente vai mudando. Mas no momento em que o espírito perde o corpo material e que ele fica só o espírito, a pé do seu perispírito, aí as suas emoções estão à flor da pele, as suas recordações estão à flor da pele. O filme está tudo ali marcadinho, o perispírito está tudo ali, com todos os registros daquilo que aconteceu, né? Então ele vai e começa a relembrar disso, ele começa a recordar isso aí. E aí a gente vai encontrar ou o nosso paraíso ou o nosso inferno. Não é um lugar circunscrito, é a nossa consciência tranquila daquilo que foi feito, ou a nossa consciência pesada daquilo que não foi feito e das consequências que redundaram daquilo que foi feito. Né? Lembra que os Espíritos dizem lá no livro dos Espíritos, que a gente praticar o bem até quanto a gente puder praticar, porque o bem que a gente não pratica e que dá origem ao mal que pode suceder é de responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis pelo bem que nós praticamos e pelo mal que pode suceder em função do bem que não foi praticado. Então, é a nossa responsabilidade. Porque a nossa determinação, a nossa destinação é sempre a prática do bem e não a prática do mal. E nem a prática da indiferença. Né? A prática do não ligo, aquela prática do não é comigo, eu não vou fazer isso, né? Então a gente vai deixando para lá. Mas às vezes as nossas atitudes podem gerar consequências um tanto quanto desastrosas, né? Então, quer dizer, o contato com esse conhecimento, o contato com essas coisas, vai nos dar uma tranquilidade, uma paz de espírito, ou vai trazer para a gente uma consequência muito ruim. Tem uma peça que ela está em São Paulo, não sei se já foi para o Rio, foi para outro lugar da cidade, com a Irene Ravache, é um monólogo com a Irene Ravache, que o nome é Alma Despejada. É a história de uma mulher que vivia numa casa em São Paulo, o cenário da história é em São Paulo, vivia naquele lugar lá, e até que o marido morre e ela permanece enquanto espírito ali, mas os filhos venderam a casa, então todos os móveis da casa teriam que ser retirados para que a nova mudança chegasse. E ela se considera uma despesa, me perguntaram para ela se ela queria sair ou não queria sair, né? E ela vai descrevendo, eu não me lembro quem é a autora da peça, mas ela vai descrevendo todas as sensações, ela descreve a vida dela desde pequena até o momento em que o marido faleceu, o casamento dos filhos, ela descreve toda a história dela. Então, em determinados momentos, ela vem falando, né? Assim, olha, se você morreu, você praticou o bem, você fez o bem, aí é fácil. Né? Agora, se você não fez isso, se você tirou dinheiro daqui para ter o proveito próprio, se você tirou dinheiro dali, se você deixou o povo na fila do hospital sem atendimento, porque você agiu de uma maneira errada, ela vai colocando as nossas ações erradas, né? Então, aí você vai ter complicação, aí vai ser triste, aí vai ser doído, né? Porque é a consciência da gente que fala naquele momento, né? É interessante, tem um livro, eu sei que tem um livro, é Alma Despejada, muito interessante mesmo. Acho que vale a leitura. Então, é a consciência da gente que vai mostrar. Aí não é ninguém que está apontando o dedo para a nossa consciência e não tem nada queimando o ar dentro da gente. É a consciência da gente que reclama daquilo que poderia ter sido feito e não foi feito, né? Sendo o objetivo do pensamento e moral, que condição, que meio melhor nos convém para realizar esse objetivo? O homem pode trabalhar para esse aperfeiçoamento em todas as condições, todos os meios sociais. Entretanto, ele terá êxito mais facilmente em certas condições determinadas. Ele vem analisando as condições. A riqueza proporciona ao homem poderosos meios de estudo, permite-lhe dar ao seu espírito uma cultura mais desenvolvida e mais perfeita. Coloca em suas mãos facilidades maiores de enviar seus irmãos infelizes, de participar, tendo em vista o melhoramento da sua sorte, de fundações úteis. Mas são raros aqueles que consideram como dever trabalhar pelo alívio da miséria, pela instrução e pelo melhoramento dos seus semelhantes. É tão difícil da gente ver isso. É tão difícil da gente ver isso. Não é tão difícil. Não é tão complicado, né? Nas situações, a situação que a gente está vivenciando agora, né? Em que a gente sabe que o vírus está presente nas nossas comunidades, que o vírus está em todos os lugares que nós estamos, a importância de obedecer essas medidas, né? Que as organizações de saúde pregam para a gente, o uso da máscara, o distanciamento, etc. e tal. E a gente vê ruas cheias, bares cheios, restaurantes cheios, né? Pessoas que
são até grosseiras em relação à fiscalização que possa acontecer, né, num determinado momento. Por quê? Por que ela faz isso? Por que ela acha que ela faz isso? Porque ela se acha superior a isso, né? Tipo assim, não, eu não vou, esse vírus não vai me pegar porque ou eu tenho uma boa imunidade, ou eu sou diferente, sei lá o que que ela pensa que ela possa ser, então ela se coloca em risco e coloca em risco a vida do outro. Comportamento, né? É um comportamento que a gente percebe as pessoas utilizando, fazendo, adotando esse comportamento. Quando fala da riqueza, quantas vezes a gente vê também não vai nenhuma crítica aquilo que eu vou falar, mas as pessoas, a gente percebe isso, né? Por exemplo, se você vai fazer uma doação para um bazar, e durante muito tempo eu trabalhei com triagem de bazar na casa espírita, então a gente vê que chegam roupas que as pessoas dão, as roupas, mas chega sem botão, chega sem chiclete, chega sem um detalhe da roupa que poderia ser bonita, e a pessoa vai e retira aquele detalhe para guardar para um outro detalhe, e aquela roupa sem botão vai ser difícil de utilizar. Alguém vai ter que colocar o botão, alguém vai ter que colocar o fecheclero, alguém vai ter que consertar aquilo ali, né? Quantas vezes brinquedos, né? Os brinquedos que chegavam para vazar, aqueles brinquedos, os carrinhos não tinham roda, os carrinhos não tinham roda, as bonecas às vezes não tinham braço, às vezes não tinham uma perna, às vezes não tinha a própria cabeça da boneca, né? Então doavam aquilo ali. Quando muitas vezes as pessoas falam assim, olha só, eu quero doar, essas são experiências que a gente vai juntando ao longo da vida, eu quero doar uma televisão que está quase nova. Sabe, ela está com um pequeno defeito, ela está quase nova. Aí você disponibiliza, né, a condução da casa para buscar aquele aparelho, e quando você recebe aquele aparelho, ele não funciona, ele não tem como funcionar, está queimado, enfim, não tem peça de reposição, não tem como resolver aquilo. Então, a pessoa, na realidade, ela queria tirar aquele bem de dentro da sua casa, então, faz doar. Se a gente falar assim, olha só, a gente tem condição para poder pegar e coisa e tal, não vou mandar, não. Já estou doando, ainda tem que levar. Já estou doando, ainda tem que levar. Eu já estou fazendo isso, ainda vou ter que resolver essa situação. Você não posso, não. Se puder pegar aqui. É isso que ele fala aqui. A riqueza proporciona ao homem poderoso meio de conhecimento, né? Mas a possibilidade, mas o doar para ele, e aí essa questão de riqueza também é bem, a gente tem que analisar cada caso separadamente, né? O doar para ele é que se torna o ponto de interrogação, que se torna o calcanhar de Aquiles. E quantas vezes vai doar, quantas vezes as pessoas vão doar, a gente doa aquilo que a gente pode, é claro, a gente vai doar aquilo que a gente pode, mas você tem condição de fazer alguma coisa melhor, você não doa aquele melhor para aquela outra criança, quando para a criança a gente vai e faz o melhor possível. Né? Não somos todos filhos de Deus, não somos irmãos perante Cristo. Então, aquilo que os meus pequenos gostam, os outros pequenos também vão doar, também vão gostar. Quantas vezes em mercado, eu já tive a oportunidade de observar isso no Rio de Janeiro, às vezes em mercado, chegava uma criança e pedia, tia, você quer um pacote de biscoito? Aí você pegava um pacote de biscoito e provocava assim, aquela indignação na fila. Mas biscoito? Se fosse feijão, arroz, fubá e óleo, mas só quem tem direito de comer biscoito são os meus? Os outros não têm, a outra criança não tem direito de comer biscoito? Ou será que ele não anseia para aquele biscoito que faz propaganda, que mostra que é o desejo dele, o objeto do desejo dele? Né? Então, muitas vezes as pessoas usam essa possibilidade financeira de levar ao bem comum, elas usam, mas elas não usam como poderiam usar. Já fazem alguma coisa? Que bom que já está fazendo. Melhor do que não fazer nada, não é verdade? Mas muitas vezes ela poderia proporcionar alguma coisa a mais e ela não proporciona aquilo, pelos valores que ela tem, pelos conceitos que ela tem, enfim, por aquilo que aquele espírito apresenta, né? Então ele fala, mas raros são aqueles que consideram como dever trabalhar pelo alívio da miséria, pela instrução e pelo melhoramento dos seus semelhantes. É dever de todos nós. Trabalhar pelo melhoramento da sociedade como um todo. A gente não quer uma sociedade mais justa, a gente não busca uma sociedade mais fraterna. O que a gente está fazendo para que essa sociedade se torne mais justa e mais fraterna? O que a gente precisa fazer, né? A riqueza, frequentemente, recebe o coração humano, apaga essa chama interior, esse amor do progresso e dos melhoramentos sociais que reaquecem toda a alma generosa. Ela eleva uma barreira entre os poderosos e os humildes, faz viver um meio em que os deserdados desse mundo não atingem
e onde não atinge, e onde, por conseguinte, as necessidades, perdão, nada disso, deixa eu ler de novo. Ela eleva uma barreira entre os poderosos e os humildes, faz viver num meio que os herdados desse mundo não atingem, e onde, por conseguinte, as necessidades, os males deste são quase sempre ignorados e desconhecidos. Né? Vive nossa sociedade. A miséria também tem seus assustadores perigos, a degradação dos caracteres, o desespero, o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes, egoístas, a pobreza, aproximando-se dos humildes, nos faz compartilhar das suas dores. É preciso ter sofrido em si mesmo para apreciar o sofrimento de outro. Enquanto os poderosos, no seio das honras, invejam-se entre si e procuram rivalizar em esplendor, os pequenos, reaproximados pela necessidade, vivem às vezes numa comovedora fraternidade. A gente não tem ideia, né, de uma vida em comunidade, nessa comunidade no Rio de Janeiro, a gente não tem ideia. Eu tive uma pessoa que me ajudou durante algum tempo, né, na época do meu pai ainda, em que ela morava numa comunidade, deve morar ainda, né, numa comunidade que era um trabalho social, mas que o tráfico acabou entrando e acabou dando conta ali daquela comunidade. E ela dizia, né, que a casa dela tinha a porta, mas a porta ficava encostada. E eu dizia para ela, você não fecha a porta? Ela falou assim, não. Vai, né, na comunidade, na favela, a porta nenhuma fica fechada, não. Porque todo mundo, em todas as casas, não tem. Se o teu vizinho não tem gelo, se você tem geladeira e o teu vizinho não tem geladeira, aquela geladeira vai servir para os vizinhos também. Alguém que chega e pede para colocar uma forminha de gelo, pede para colocar uma garrafa d'água, pede para guardar lá um pedacinho da carne que conseguiu comprar com o seu trabalho para o almoço. Então, é tudo comunitário. É tudo comunitário, né? O dinheiro, cada um fica lá com o seu dinheiro, mas aquilo que eles podem ter de bens, né? Eles acabam dividindo entre eles, quer dizer que eles acabam dividindo entre eles, dividir a coberta, eu tenho coberta fria, cobertor não tem, então fulano ia do cobertor para poder aquecer aquele fulano. Então, às vezes, a necessidade, a sobrevivência, às vezes aproxima as pessoas, quando as pessoas têm a tendência de se aproximar, muitas vezes pode afastar. Mas se você ainda conseguia, eu conseguia ver através dela, eu conseguia perceber que ela tinha essa preocupação, como os vizinhos dela tinham essa preocupação. Não sei se isso é uma coisa que acontece sempre. Isso já tem, olha, quase 40 anos atrás, tá? Isso não foi ontem, né? Isso não foi nesses dias. Mas existe, então eu queria colocar aqui, enquanto os poderosos, nos seios das honras, invejam-se entre si, procuram rivalizar em esplendor, os pequenos, reaproximados pela necessidade, vivem às vezes uma comovedora fraternidade. Às vezes reclamam, às vezes a gente se espanta também em relação a isso. Veja os pássaros dos nossos climas durante os meses de inverno. Quando o céu está sombrio e a terra está coberta de um branco manto de neve, aconchegados uns aos outros à beira de um telhado, eles se aquecem mutuamente em silêncio. A necessidade os une. Porém, voltam belos dias, o sol resplandecente, a provisão de alimentos abundantes, eles gritam, cada um mais alto que o outro, perseguem-se, batem-se, despedaçam. Assim é o homem, doce e afetuoso para com seus semelhantes nos de tristeza. Após os bens materiais, torna-o muito frequentemente esquecido e rude. E aí, é o bem material lá que tem a sua responsabilidade, ou é a ação do homem que tem a sua responsabilidade? É o seu caráter que tem a sua responsabilidade? É o saber utilizar. Né? Quando a gente vê lá no Evangelho a desigualdade das riquezas, é para a gente aprender a utilizar, aprender a dividir, aprender a distribuir isso que a gente tem. Né? Aprender a distribuir isso que a gente tem. Tem um texto também, não sei quem é o autor, do Porco Espinho, vocês conhecem esse texto? Que os porcos espinhos viviam um inverno glacial e eles precisavam se unir, estar próximos dos outros, para que o calor de um aquecesse o outro. Mas eles se aproximavam tanto, que os espinhos de um espetavam os outros. Então, quando eles começavam a se aproximar, eles se sentiam assim machucados e eles se afastavam. Quando eles se afastavam, para se machucar com o espinho, eles morriam de frio. Quando eles se juntavam, eles se espetavam, doía. Então, eles foram tanto nesse aproxima-afasta, aproxima-afasta, até que eles conseguiram manter uma distância em que os espinhos não feriam uns aos outros e eles conseguiam trocar o calor entre eles. Né? Então, a necessidade faz isso. A necessidade faz você se aproximar, você se aproxima e não é aquilo que você quer, então você se afasta. Você vai nesse, se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. Através das nossas múltiplas existências, a gente vai encontrando esse aconchego, vai encontrando esse espaço que a gente pode estar junto, mas sem estar se espetando, né?
E continua dizendo assim: uma condição modesta seria mais conveniente para o espírito desejoso de progredir, de adquirir as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Longe de os prazeres mentirosos, ele julgará melhor a vida. Pedirá a matéria que é necessário à conservação dos seus órgãos, mas evitará cair em hábitos perniciosos, tornar-se presas de inumeráveis necessidades factícias, que são os flagelos da humanidade. São as escolhas da nossa prova. A gente não escolhe lá. A gente escolhe as nossas provas lá quando a gente está lá escolhendo lá, programando a nossa próxima existência, a gente escolhe. Então a gente vai escolher lá atrás, a gente escolheu lá atrás aquilo que a gente precisa passar, é o que a gente passa hoje. Às vezes, as causas das pessoas não são as causas anteriores, não. Às vezes são as causas que nós procuramos nessa jornada aqui. São as causas atuais das aflições. Nós procuramos aqui, nós buscamos aqui, nós encontramos aqui. Nós criamos as nossas situações aqui. Aí, quando vem as consequências, a gente reclama. Né? Mas nós escolhemos aqui. Oi, quem falou? Rosângela, e essa pandemia está sendo essa escola, né? Essa escola. Essa escola. Essa escola, porque a gente tem tomado ciência assim, de situações que são muitas vezes que deixam a gente assim pensando, né, refletindo e até assustado. Eu li hoje uma matéria que alguns motoristas de ônibus em Belo Horizonte estão sendo espancados por estar exigindo que passageiros utilizem máscaras. É muito, sabe? E às vezes a gente vê situações como pessoas assim, numa pandemia dessa, ou se colocando, vamos dizer, como se status sociais, não, o status social fosse algo muito mais importante, tipo assim, ele é engenheiro, você não é ninguém. Né? É muito interessante isso, né? Ele é engenheiro, cidadão não, quer dizer, as pessoas estão com certos conceitos que chega a ser assustador. E o que Leonie coloca aqui, e aí eu volto àquilo, né? Em 1885, parece que ele escreveu ontem. Exatamente. Exatamente, né? Aí a gente percebe, né? O conhecimento da doutrina espírita te esclarece umas coisas assim que são muito legais, né? Que eu acho assim muito legais. Eu sou assim apaixonada pela doutrina espírita. Aí você percebe que é aquele espírito renitente. Ele está numa outra situação, mas ele é renitente, são os mesmos que estavam atrás. São aqueles mesmos que estavam ali, entende? Que podem ter negado Cristo, que podem ter optado por outras coisas, que podem ter escrito outras coisas. Quando a gente estuda a história, né, o Império Romano, a gente vê assim, meu Deus do céu, que cidade, que barbaridade. Mas são os mesmos espíritos, e você percebe isso por essas reações, como ele coloca aqui para gente. Por reações que tem. Entende? Meu princípio está dizendo assim, você quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal junto, ou então dê poder a essa pessoa. Dê poder a ela. Você vai ver quem é aquela pessoa. Vai viver com ele e comer 1 quilo de sal junto. Depois que você comer 1 quilo de sal junto, que 1 quilo de sal demora pra caramba, depois que você comer 1 quilo de sal junto, você vai ver quem é aquela pessoa. Porque nós temos um verniz social que nos permite entrar na sociedade, se relacionar com a sociedade com um determinado comportamento. Né? Um determinado comportamento. Mas quando esse comportamento é contrariado, quando essa questão é contrariada, aquele verniz social sai. Então eu me julgo melhor do que o outro. Então, é esse espírito que se julga melhor do que o outro agora, é o espírito que se julgava melhor do que o outro lá atrás, na época dos Césares, na época lá dos coronéis, naquela época. É aquela característica. Ele tem uma roupagem nova, mas o comportamento dele vai direcionar aquela característica que ele tem. Você percebe aquela característica que ele tem. Às vezes você percebe aquela vibração, se você é uma pessoa mais sensível, você percebe até a vibração que aquela pessoa emana, que aquela pessoa exala, você consegue perceber aquela vibração. Né? Então, esses são os mesmos espíritos, nós mesmos. Somos nós que estivemos lá atrás, na época de Jesus, que aprendeu com ele, que vivenciou com ele, e que não foi, e que não fez, e que optou. E a gente continua optando por Barrabás. A gente continua optando por essas questões, entende? Que não nos levam ao crescimento. Somos nós mesmos, entende? Então, a cada encarnação que a gente tem, a cada possibilidade que a gente tem de retornar à vida material, à vida na Terra, é a oportunidade de, sabe, pegar aquela lixa grossa, aquele ralo grosso, e ralar de um lado, ralar do outro, acertar a aresta de um lado, acertar a aresta do outro, né? Como o marceneiro faz com a madeira quando ele quer construir alguma coisa, né? Ele vai lixar, ele vai moldar, ele vai cuidar daquilo ali. Somos nós, essa madeira grosseira que ainda precisa ser trabalhada.
Então, enquanto a situação não se apresenta, né, enquanto a situação não se apresenta, às vezes a gente segue em frente. Até que chega uma hora que a situação apresenta, o camarada lá foi ser chamado a atenção, pronto. Então tinha que provar que ele era melhor do que todo mundo. Como é que o outro ousa chamar a atenção dele, né? Alertar para uma coisa se ele tinha uma carreira profissional, se ele tinha uma formação profissional, né? Aí vem. É o homem velho que está lá dentro, né? Aquele vírus que está rodando lá dentro, aquele velho que está lá dentro, que ele chega e coloca. Você pensa que você é assim? Não é, não. A tua realidade é essa aqui. Isso aqui é você. Aí foi a palestra que eu assisti, que a pessoa fala exatamente isso. Não sei se foi Haroldo, foi Divaldo, eu não sei qual que eu assisti. Ele fala exatamente isso. Você quer saber quem você é? Se observe no momento que você é contrariado. No momento em que você é contrariado, que você pisam lá no teu calo, que beliscam lá o teu calcanhar de Aquiles, aquela reação que está ali, aquela reação é você. Você quer se conhecer? Observe no momento em que você é contrariado. Aquela reação ali é você. Então, baseado naquela reação que você teve ali, você vai se analisar e ver o que você precisa trocar. Mas nós somos assim. Enquanto está tudo caminhando bem, eu sou ótima. Eu sou ótima, maravilhosa, eu sou calma, eu sou paciente, eu sou cordata, eu sou não sei o quê, eu sou amiga. Agora, na hora que diz não é assim, não. Olha, sinto muito, mas não é assim, não. Não é bem assim, não. Aí a coisa muito figura. Né? Então, são essas questões que Leon Denis vem colocando para a gente, e dessa necessidade, né, que Kardec coloca para a gente, dessa necessidade da gente se reestruturar nessa coisa que somos nós. Somos nós. Né? Que somos nós. Né? Porque somos isso. Então a gente vai ter duas opções. Ou eu vou fechar os olhos e vou fingir que isso não existe, que isso não sou eu. Ou eu vou me machucar, ou eu vou me incomodar, mas eu vou fazer. Né? A sessão de psicoterapia. Né? Sessão de psicoterapia. Você chega lá, de repente, mas eu não gosto disso. Mas é você, faz o quê? A gente não pode chegar a jogar fora. Você tem que aprender a perceber aquilo que você não gosta, aprender a conviver com aquilo e tentar melhorar aquilo da melhor forma possível, para que você possa conviver com aquilo de uma forma mais harmoniosa. Somos nós. Né? Somos nós. Então não tem como, né? Não tem como a gente procurar entender a nossa vida se a gente fecha os olhos para isso. É isso que ele vem convidando aqui o tempo todo, né? Ele diz, longe do turburinho dos prazeres mentirosos, ele julgará melhor a vida. Pedirá até que é necessário a conservação dos seus órgãos, mas evita cair em hábitos perniciosos. Será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, prendendo-se, acima de tudo, aos prazeres da inteligência e às alegrias do coração. São os nossos tesouros do céu. Né? São aqueles tesouros que Jesus fala para a gente. Assim, está acabando, gente. Já passou da hora. Assim, fortificando contra os assaltos da matéria, o sábio, sob a pureza da luz, sob a pura luz da razão, verá resplandecer seus destinos, esclarecido sobre o objetivo da vida e o porquê das coisas. Permanecerá firme, resignado diante da dor. Saberá fazê-lo servir para a sua depuração, para o seu adiantamento. Enfrentará a prova com coragem, sabendo que ela é salutar. É duro a gente ouvir isso, não? Não é duro a gente ouvir isso, quando ele fala aqui pra gente, né? Enfrentará a prova com coragem, sabendo que ela é salutar, que ela é o choque que rasga nossas almas e que unicamente através desse despedaçamento pode-se extravasar o fel que está em nós. Só através desse extravasamento vai sair o fel que está lá dentro da gente. É através da dor. Não é através do sentimento. A gente ainda não consegue fazer de outra forma. A gente ainda não consegue lidar com a liberdade que a gente possui. A gente não sabe lidar com essa liberdade. Então, é através dela que ela vai causar esses danos que a gente vai poder tirar esse fel, esse homem velho vai poder se modificar e poder dar vazão, dar direito ao homem novo de se instalar. Né? Então, ele fala com coragem, sabendo que é salutar. Se os homens riem-se dele, se ele é vítima da injustiça na vida, aprenderá a suportar pacientemente seus males, voltando seu olhar para os nossos irmãos mais velhos, para Sócrates bebendo cicuta, para Jesus na cruz, para Joana na fogueira. Olha só, se os homens riem-se dele, se ele é vítima da injustiça e da intriga, aprenderá a suportar pacientemente seus males, voltando seu olhar para os nossos irmãos mais velhos. Exemplos que ficaram para a gente, né? Sócrates bebendo na cicuta, Jesus na cruz e Joana na fogueira. Ele se consolará no pensamento de que os maiores, os mais virtuosos, os mais dignos sofreram e morreram pela humanidade. Tá? Sofreram e morreram pela humanidade. E quando, enfim, após uma existência bem preenchida, a hora solene chegar, é com calma, sem pesar, que acolherá a morte,
A morte que os humanos envolvem num aspecto sinistro, a morte, pavor dos poderosos e dos sensuais, e que, para o pensador austero, é apenas libertação, a hora da transformação, a porta se abre para o império luminoso dos espíritos. Ou seja, essa matéria pesada que a gente traz e que é depositada de tanta coisa, entendeu? Acabou ali. Aquilo ali acabou. Né? Aquela ali acabou. Eu tenho a oportunidade de uma nova existência onde eu vou poder ter outras experiências, outras oportunidades para poder entender aquilo que eu sou, para poder me melhorar naquilo que eu sou. Este limiar das regiões supraterrestres, o transporá com serenidade. Sua consciência desligada das sombras materiais se erguerá diante dele como um juiz representante de Deus, perguntando-lhe: que fizeste de tua vida? E ele responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei aos meus irmãos o exemplo de retidão, da doçura. Aliviei os que sofrem, consolei os que choram. E agora que o Eterno me julgue, eis-me em suas mãos. Né? É a consciência do Espírito, é a consciência daquele ser que sabe das suas dificuldades. A gente sabe das dificuldades, mas a cada dificuldade a gente tem como contornar esse valor, tem como contornar esse empecilho. E quando ele cita aqui Sócrates, Jesus, Joana, a gente pode citar tantos outros que viveram as suas adversidades, as suas dificuldades e conseguiram superar. A gente tem uma Maria Teresa de Calcutá, a gente tem uma irmã Dulce aqui pertinho da gente, tem Chico Xavier aqui do lado da gente, Eurípides Barçanufo. Tantos espíritos que passaram por dificuldades imensas, dificuldades atrozes, mas conseguiram. E se eles conseguiram, a gente consegue. Por que não há privilégio na lei divina? Todos nós somos filhos do mesmo Pai e fomos criados da mesma forma e temos como destino a mesma situação, perfeição moral e, consequentemente, felicidade. Então, é a oportunidade. A gente precisa também começar a trabalhar essa ideia da morte, né? Como aquela coisa lúgubre, aquela coisa pesada, aquela coisa ruim. É difícil? É, claro que é, não é? Não é fácil a gente lidar com a ideia da morte. Mas a gente precisa também entender que enxergar a morte não como essa coisa pesarosa, essa coisa difícil, essa coisa ruim, como ele coloca aqui, como as pessoas colocam, né? E entender quando ele coloca este limiar das regiões subterrestres, ele o transportar com serenidade, se ele tem a consciência tranquila. Se tem a consciência tranquila, ele vai transpor isso com tranquilidade. É o que a peça lá fala, né? Se você se conduziu no bem, nos caminhos do bem, a morte é tranquila. Agora, se você fez coisas erradas, você vai ter que se ressarcir com a lei de Deus. Como diz a própria Maria Teresa de Calcutá, no final das contas, o tema é entre a sua consciência e Deus. O teu ajuste de contas será entre a tua consciência e Deus. E ninguém mais. Só vai ficar entre você e Deus. Nada mais. Né? Então, quando ele fala isso para a gente, né? Se erguerá diante dele como juiz representante de Deus, perguntando: o que fez na tua vida? O que você fez? O que você fez de bom? O que você ajudou? O que você fez? Né? E às vezes a gente fica presa numa situação em que não usa, mas também não doa. Não usufrui aquilo, mas também não divide. E aí, de vez em quando, a gente tem, né? Aí chega um companheiro lá, quando a gente não quer fazer isso, se né, que não queira fazer, quando a gente tem dificuldade de fazer isso, aí chega um companheiro lá, de repente, para a gente e diz assim: olha só, me empresta isso por um tempo indeterminado. Eu vou usar isso por um tempo indeterminado, né? Um dia eu te devolvo, quem sabe, né? E a gente não vê mais. Né? Então, que eu tirei disso é que ele chama para essa nossa postura diante da vida mesmo, né? Não passar no problema do ser destinado, assim, que o teu querer não seja morno, que o seu querer seja real, né? Não é passar a vida numa situação morna, mas é você viver, você agir diante dos outros, como as leis morais do Cristo pregam para a gente e os princípios divinos também pregam para a gente, ok? Fala muito, gente, agora vocês têm que falar um pouquinho. Quer falar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Ana, Tereza, Sandra, a amiga que está presente que eu não consigo ver, duas amigas que estão presentes que eu não consigo ver, Rosângela e Soninha. Ninguém quer falar nada? Eu acho que é tudo muito claro, né? Oi, Ana. É tudo muito claro. Muito claro. A explicação que ele dá é muito clara, muito objetiva. Ele não deixa nenhuma dúvida. Exato. É só ter olhos de ver, né?
É só a gente ter olhos de ver para poder compreender o que a gente tem que fazer, né? Ele é claro, sim, ele é muito claro. Ele é direto, né? Ele é pedagógico, ele diz, pô, é isso aqui, olha. Você está pensando que é assim, mas não é assim. Pô, toma, é desse jeito, né? É verdade. Né? É assim, faz que você chegar, legal. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Sandra quietinho, Sônia quietinho? É só a gente olhar a vida da gente, né? Só a gente olhar a vida da gente que a gente vai enxergando determinadas situações que a gente precisa modificar, né? Tudo bem, a gente vai chegando lá. O Denis ele vai tocando com suavidade, mas com firmeza, né? Muita. Porque ele vai colocando as coisas poeticamente, mas é uma poesia que ele faz com que você tenha que despertar. Exatamente. Né? Se você não desperta, olha aqui o que acontece. Então, esse final aqui, conforme eu estava falando, eu fico pensando assim, nossa, mãe, já pensou? Tem que voltar agora, vamos dizer. Como é que eu vou chegar? Né? Porque acho que para muitos de nós a surpresa, a decepção de você parar e você olhar assim, caramba, tinha tanta coisa que era simplesmente, eram coisas simples. Né? Era, às vezes, um momento de ficar calado, um momento de ouvir mais, um momento de ajudar aqueles que precisavam de ajuda, né? Como você colocou, né? Você estava falando, né, que eu sempre quis ficar na biologia humana e tal, aí eu ia brincar com você e falei assim, também quem manda fazer experiências, né? Pois é. Né? Agora não deu. Mas o Leon Denis tem essa característica. Poeticamente, mas ele vai tocando você lá dentro. Ele vai mexendo em você de forma assim, suave, mas fazendo com que você desperte. É a gente olhar, cada coisa que fala, a gente olhar, a gente parar, olhar e falar assim, o que eu não estou fazendo ainda? Porque ele diz para a gente, você pode fazer. Né? Você pode fazer. Mas você quer fazer? Essa é a questão assertiva, né? Acho que para mim fica essa reflexão. Será que eu quero fazer? Será que eu quero tirar... É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio que a gente tem, né? Eu preciso não está na hora, né? Fazer. Né? É complicadinho, mas a gente chega lá. A lei que nos rege é a lei de progresso, né? Então a gente vai chegar lá com certeza, né? Isso aí, gente. Já passando da hora, eu falo muito. Quem quer fazer a prece? A Ana começou. Quem quer terminar? Agora. É que nem os alunos, ninguém se oferece para nada, não se esconde. Eu vou fazer a prece então. Acho que eu estou precisando rezar um pouquinho também, tá bom? Vamos lá então. Vamos agradecer a Deus a possibilidade de estarmos aqui nesse momento, mesmo distante, Senhor, com todas as dificuldades do momento que vivenciamos, mas não desistindo de Ti, amigo querido. Não desistindo do conhecimento, não desistindo de estudar, não desistindo de conversar sobre fatos, sobre assuntos que são tão importantes para as nossas vidas. Então, abençoa-nos, mestre amigo, à noite, que tu possas abençoar a todos nós que estivemos presentes, encarnados e desencarnados, que possas abençoar também, Senhor, aqueles companheiros que não conseguiram chegar aqui essa noite, mas que tiveram a possibilidade de estar dentro dos seus cantinhos, nas suas casas, também se dedicando a outras tarefas, amigo querido. Que seja em teu nome, que seja em nome dos nossos guias espirituais, que seja em nome dos mentores espirituais das nossas casas espíritas, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que te agradecemos sempre a possibilidade de ser presente ao chamado da tarefa em tua seara. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Gente, uma boa noite para todos nós, uma noite de paz, de reflexão, bem quentinho, todo mundo enroladinho no seu cobertor, se aqui também, mas que seja uma noite de paz para todos nós, ok? Beijo, Ana, Tereza, Sandra, Maria, Rosângela. Beijo também. Beijo em Boa noite, coração. patroa. Beijo, 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 beijo. Boa noite, beijo para vocês. Boa noite. Boa noite. Bora aqui, tchau, tchau. Tchau, Sandrinha, tchau. Hoje eu vou mandar